É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. E céus. E céus. Bom dia, queridos irmãos. Estamos mais uma vez de forma virtual para cultuarmos ao nosso Deus, mas não é isso que vai nos atrapalhar na nossa adoração ao Senhor, porque onde quer que estejamos reunidos, ali está a Igreja do Senhor. E nós estamos nesta manhã adorando ao Deus vivo
Independente do lugar, o Senhor, Ele se faz presente. Vamos orar ao Senhor para iniciarmos o nosso culto a Deus nesse momento. Pai amado, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, nós te exaltamos porque Tu és Deus. Isso nos basta, Senhor. Temos passado por dias difíceis, dias de tribulação, de angústia, mas Tu és o nosso consolo. O Teu Santo Espírito que habita em nós é o nosso consolo, é o nosso intercessor. Tu és o nosso amparo, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por mais um dia na Tua presença. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nunca nos falta, Senhor. Muito obrigada pela vida da Tua igreja. Pedimos a Tua bênção sobre cada família representada, sobre a vida, Senhor, dos enfermos da Tua casa. Tu conheces cada um pelo nome. Visita cada um neste momento. Eu te peço em nome de Jesus. Tu tens acompanhado, Senhor. Cuida de cada um deles para a glória do Teu nome. E neste momento em que vamos compartilhar da Tua palavra, fala aos nossos corações, Senhor. Porque nós precisamos ser fortalecidos pelo Senhor através da Tua palavra. Precisamos ser avivados, renovados, cheios da Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, esclarece aos nossos corações aquilo que Tu tens para nós, aquilo que Tu já tinhas reservado para nós, ó Deus, para este domingo, Pai. E que nada irá impedir que a mensagem seja transmitida aos corações, ó Pai. E faça o efeito que tem que produzir para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos e Te bendizemos, Senhor. Amém. É muito interessante, queridos, como cada vez eu percebo que realmente aquele texto que nos diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. A cada dia eu tenho percebido como ele se faz mais real, porque realmente da noite para o dia as coisas mudam. Nós podemos planejar e muitas vezes que parece aos nossos olhos, os planos parecem ser bons, parecem ser positivos, até parecem ser para a glória do Senhor. Mas num piscar de olhos as coisas mudam, porque os planos do Senhor são sempre melhores que os nossos, ainda que nós não entendamos prontamente. O projeto de Deus é sempre melhor e mais perfeito do que o nosso projeto. É importante que, ainda que não entendamos plenamente, que nós creiamos firmemente nesta verdade, porque o nosso Deus é perfeito. E nessa manhã nós vamos compartilhar da palavra do Senhor. E eu gostaria que nós começássemos pensando um pouquinho, refletíssemos um pouco sobre muitas vezes na nossa vida nós estarmos no lugar certo, mas sobre a perspectiva errada. Quantas vezes nós estamos na igreja, e quando falo de igreja não falo necessariamente do templo físico, igreja, mas nós achamos que somos bons por isso, porque nós somos a igreja, porque nós cantamos, porque tocamos, porque pregamos, porque fazemos isto ou aquilo na obra do Senhor. Achamos que estamos fazendo inconscientemente até um favor para Deus. Sabe até às vezes o que acontece? Achamos que somos bons porque reconhecemos verbalmente que somos maus. Se estamos na igreja, é porque de fato nós somos doentes. Ou melhor dizendo, talvez mais sutilmente dizendo, é porque em alguma área da nossa vida ainda precisamos de cura. Ainda precisamos do toque do Senhor. É porque não existe ainda plenitude em nós.
Se trabalhamos para Deus, não é porque Ele precisa do nosso favor. Nunca. É porque nós precisamos do favor dele ao trabalhar. As pessoas que nos ouvem cantando ou falando, seja tocando, não estão de fato nos ouvindo ou nos vendo, estão ouvindo ou vendo respingos da graça e da misericórdia de Deus sendo expressos através das nossas vidas. Simplesmente isso. Respingos da graça de Deus através das nossas vidas. Eu não quero dizer, amados, que não temos nenhum valor. Mas a nossa perspectiva do que é valor, diante de tudo o que tem acontecido ao nosso redor, precisa mudar. O valor não está na beleza, na juventude, no dinheiro, no talento, na posição social, na intelectualidade. E eu quero, queridos, que vocês entendam bem, eu não quero ser hipócrita, eu gosto dessas coisas também, tudo isso tem o seu lugar, tem o seu espaço, tem o seu tempo, mas tudo isso é transitório, tudo isso pode passar. A crise financeira chega, a pandemia chega, a idade chega, a doença chega, e o valor, ele acaba? Não. Ou seja, a perspectiva do que é valor precisa mudar. Em 1 Samuel 16:7, nós lemos o seguinte: o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. O nosso julgamento, e na verdade, a princípio, nós não teríamos e não temos, na verdade, nenhum poder de julgar, mas ainda assim nós o fazemos. A todo momento nós estamos julgando alguma coisa ou alguém, apesar de não termos esse posicionamento de juízes de ninguém. Nós julgamos aquilo que vemos, aquilo que ouvimos, porque nós vemos o exterior, mas o nosso Senhor, o juiz, ele vê o coração do homem. E aí vai uma sugestão particular minha para vocês. Se vocês puderem, não sei se vocês já assistiram, o filme intitulado Meu Pai, com o ator Anthony Hopkins. É um filme que talvez possa te auxiliar a repensar a sua perspectiva sobre os valores da vida, ou possa te ajudar a repensar alguns valores. Vale a pena assistir. Talvez para nós seja difícil mudar as nossas perspectivas, porque nós estamos mergulhados numa sociedade da superficialidade, do transitório, daquilo que passa rapidamente. E o nosso Deus, ele contempla aquilo que para nós talvez seja muito difícil de enxergar, aquilo que vai além. E aí eu gostaria que você, se puder abrir sua Bíblia, ou então acompanhar a leitura comigo, lá em Ezequiel, capítulo 1, a visão de um vale de ossos secos. Quando o texto nos diz o seguinte: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu sabes.
Então ele me disse: profetize para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé. Formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vocês o meu Espírito, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu o cumprirei, diz o Senhor. Eu gostaria que vocês se atentassem ao versículo 14, quando o Senhor diz: porém em vocês o meu Espírito. Esse Espírito que o Senhor se refere no versículo 14 está escrito com letra maiúscula. Porém em vocês o meu Espírito, e vocês viverão. O contexto histórico dessa passagem se refere ao seguinte: Deus explica a Ezequiel que os ossos secos representavam a nação de Israel. Depois de muitos anos de desobediência, aliás, em vários momentos o povo de Israel esteve em desobediência, se parece muito com todos nós, como povo de uma forma geral, como a humanidade de uma forma geral. Deus tinha castigado os israelitas, entregando-os nas mãos de seus inimigos. A cidade de Jerusalém tinha sido arrasada, o templo estava em ruínas, o povo tinha sido deportado para a Babilônia. Tudo isso fruto do pecado. Como eles não se arrependeram, nem mudaram de vida, receberam o castigo que mereciam. Agora, diante da devastação, eles reconheceram seus erros, mas perderam a esperança. A escravidão era sua nova realidade e eles se sentiam mortos, como ossos secos. Para eles era o fim. E humanamente falando, para eles era o fim. Eles precisavam da restituição vinda do Senhor, vinda do alto. E quantas vezes nós, queridos, para nós, humanidade, a gente olha para um lado, não há saída. A gente olha para o outro lado, não há saída. Somente quando nós olhamos para o alto é que nós percebemos que há saída. Quando nós olhamos para cima, para o Deus, o Salvador de todas as coisas, o Deus Criador, o Senhor, o Rei, o Mestre, quando nós olhamos para Ele,
é que nós conseguimos compreender que há saída sim, a saída que vem do alto, a resposta que vem do alto. É uma resposta que não vem do homem, não vem da intelectualidade puramente humana. O homem pode ser até usado como um instrumento, com a sua instrumentalidade, mas toda ela dada pelo Senhor. A saída sempre vem do alto, do Pai das luzes, sempre. E o Senhor, assim como precisou restituir, restaurar a casa de Israel naquele momento específico, onde eles se sentiam e como eles eram vistos como ossos secos, aquele povo que já conhecia o Senhor de Israel, aquele povo que já tinha tido experiências com o Senhor, da mesma forma somos nós hoje. Nós precisamos da restauração. E é impossível que nós não precisemos ou não percebamos que nós precisamos da restauração vinda do alto. É impossível que nós não percebamos isto, que precisamos da restauração vinda do alto, vinda do Senhor, do Pai das luzes. O Senhor, Ele é o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O Senhor, Ele pode nos restaurar do pó, do nada. Dos ossos secos, o Senhor pode trazer vida nova. Sabe quando a palavra de Deus diz que Ele faz novas todas as coisas? É isso que Ele faz, porque o nosso Senhor, Ele não faz remendos. Em Mateus 9,16 nos diz: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. No versículo 14, como eu falei, de Ezequiel 37, o Senhor nos diz que porá o seu Espírito, com letra maiúscula, sobre os novos corpos formados para que vivam. E é desse Espírito maiúsculo que nós precisamos em nossas vidas, desse Espírito maiúsculo. Aleluia! Dessa força, desse poder que nós precisamos em nossas vidas. E não há pandemia ou outra coisa qualquer nesse mundo que pode impedir a ação do Espírito maiúsculo de Deus, da terceira pessoa da Trindade, do Deus Espírito Santo, poderoso a agir em nossas vidas. Caminhando em nossa reflexão, eu quero levantar com vocês algumas suposições. O que nos faz tornar como casa de Israel hoje? O que pode nos tornar ossos secos hoje? O que, queridos? O que pode nos fazer secar hoje? Talvez, eu quero que você pense comigo e leve para a sua vida pessoal. Talvez a extrema preocupação com a sua vida cotidiana e uma possível falta de fé no Senhor. São tantas as demandas que têm tomado conta das nossas vidas. Nós temos que dar conta de tantas coisas, dos boletos que chegam e nós temos que pagar, da vida dos nossos filhos, da vida do nosso cônjuge, do trabalho, da saúde, de tantas coisas. E nós acabamos por nos esquecer que tudo isso faz parte de um conjunto muito maior que é espiritual. Porque tudo é espiritual, tudo faz parte de um conjunto mais amplo e maior, de uma demanda muito maior que é espiritual. Não é simplesmente uma vida cotidiana, é um conjunto maior que é espiritual.
Mas às vezes nós reduzimos a nossa vida a uma pequenez tal que nós vamos secando, vamos definhando, porque nós reduzimos a nossa vida a pequenez das coisas diárias. Eu não estou querendo dizer que elas são insignificantes ou não sejam importantes, são importantes sim, mas elas são importantes dentro de uma escala de valores. E aí eu volto a falar sobre aquilo que tem valor, a nossa perspectiva e o nosso olhar sobre aquilo que tem valor. Elas estão dentro de uma escala muito maior, que é uma demanda espiritual. E às vezes nós temos, e eu me coloco nesse pacote, nos desgastado demais, porque a demanda é muito maior, ela é espiritual. O que pode nos tornar ossos secos? Talvez, queridos, uma religiosidade hipócrita e inalcançável, em detrimento de uma espiritualidade autêntica e humanizada, que é a espiritualidade que o Senhor propõe às nossas vidas. Os religiosos do passado, lá no Novo Testamento, andavam atrás de Jesus, que veio encarnado 100% homem e 100% Deus, e procuravam encontrar em Jesus, que vivia 100% a sua humanidade, procuravam encontrar nele alguma falha, viviam atrás de Jesus para encontrar nele alguma falha. Só que Jesus não pecou. Apesar de viver 100% a sua humanidade, ele não pecou. Aqueles homens viviam uma religiosidade inalcançável, hipócrita. Jesus os intitulou como sepulcros caiados, por fora muito bonitos, muito belos, cumpridores de uma lei vazia, mas por dentro mortos, cheios de podridão, cheios de fedor, cheios de impureza. Que vida nós queremos ter? Que proposta de vida cristã nós queremos ter e nós temos seguido? Porque a proposta do Senhor para nós é uma vida espiritual autêntica, humana, possível. Possível. E quando eu falo de uma vida espiritual autêntica, humanizada e possível, eu não falo de uma vida espiritual rala. Eu falo de uma vida espiritual autêntica, humanizada e possível, mais profunda, enraizada. Densa. Uma vida do dia a dia. Uma vida mergulhada no Espírito Santo de Deus, banhada do Espírito Santo de Deus, nas nossas ações cotidianas, no nosso deitar e no nosso levantar. Pecamos sim, erramos sim, mas nós não somos escravos do pecado. Não vivemos sob a escravidão do pecado. Nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Não existe perfeição em nós, não existe em nenhum de nós. Mas nós servimos aquele que é perfeito, puro. E nós estamos no processo de aperfeiçoamento diário, de cura diária, e por isso nós estamos aqui nesse domingo pela manhã, porque nós estamos em busca, nós vivemos no gerúndio, nós estamos caminhando, nós estamos buscando, nós estamos sendo curados, nós estamos nos curando, o Senhor está nos curando, é diariamente, é cotidianamente. É um processo que não cessa e não cessará enquanto estivermos nessa terra. O que pode estar nos tornando como ossos secos, queridos? Uma outra suposição, a falta de serviço à causa.
Uma máquina que não trabalha, ela pode enferrujar, ela pode se tornar inoperante, ela pode se tornar inútil. E quando nós não servimos a causa do mestre, nós podemos nos tornar dessa forma também, inoperantes e inúteis. Será que é isso que nós queremos para a nossa vida? Depois que recebemos o Senhor como Salvador das nossas vidas, inoperantes, inúteis? O Senhor nos chama para um propósito. E talvez não necessariamente você tenha que perguntar ao pastor o que você precisa fazer. Talvez você precise só de um pouquinho de proatividade para a sua vida, para executar alguma coisa que pode ser simples aos seus olhos. Aí eu volto a falar sobre a questão de perspectiva, mas que o Senhor recebe como algo grandioso. Semana passada eu lembrei de Onofre. Quando nós chegávamos à igreja pela manhã, Onofre estava sempre varrendo a frente da igreja, limpando a igreja, a frente da igreja, das folhas que caíam da árvore. E semana passada, quando nós chegamos à igreja, Henrique estava fazendo esse mesmo movimento, varrendo a frente da igreja, tirando as folhas da árvore que caíam na calçada da igreja. Alguém pediu para ele fazer aquilo? Acredito que não. Henrique, o advogado, ele, com certeza, acredito eu, tenha sentido no coração de fazer aquilo, pegar num cabo de vassoura e limpar a igreja no domingo pela manhã, deixar aquela calçada limpa. Ele estava fazendo aquilo para agradar o pastor ou outra pessoa? Tenho praticamente certeza que não. Ele estava fazendo aquilo para agradar a Deus. Tenho praticamente certeza que sim. E o serviço dele é menor do que eu estar falando aqui nesse momento? Tenho certeza absoluta que não. Talvez seja até maior. E aí eu volto à questão da perspectiva do que é valor. Então, o que eu posso fazer na igreja? Muitas coisas. Muitas coisas. O que pode nos tornar ossos secos? O somente querer ser servido por Deus? Pode ser, porque nós vivemos numa sociedade de total inversão de papéis, como, por exemplo, os filhos mandarem em seus pais dentro de suas próprias casas. Graças a Deus, vivemos numa sociedade que mudou muito em relação às crianças. Isso é bom, é ok. Os filhos recebem muito carinho, isso é ótimo. Então, você que tem seus filhos, abrace seus filhos, isso é maravilhoso. Beije seus filhos, dê muito carinho aos seus filhos, dialogue com seus filhos, isso é muito bom, isso é muito maravilhoso. E a sociedade avançou muito nesse aspecto, isso é muito importante. Esclareça seus filhos, cerque seus filhos de amor, de esclarecimento, de tudo que você puder. Mas não confunda, porque a palavra de Deus continua sendo a nossa regra de fé e prática. E a palavra de Deus nos diz, o primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe para que se prolonguem seus dias na terra. Nós não podemos confundir o amar, o beijar, o abraçar, o conversar, o dialogar com quem é autoridade dentro de casa. Existe um limite e muitas pessoas têm confundido isso, e dentro de casa seus filhos têm virado verdadeiros imperadores dentro do lar. Então, o obedecer é fundamental. E a autoridade é fundamental dentro de casa. E a autoridade, obviamente, não pode ser confundida com autoritarismo. A autoridade dentro de casa continua e continuará sendo sempre o pai e a mãe. E os filhos têm que entender isso.
Eles têm que ser amados, têm que ser respeitados, têm que ser esclarecidos, tem que haver conversa, tem que haver pedido de desculpas quando necessários, mas a autoridade é do pai e da mãe. E muitas vezes nós levamos para Deus essa relação invertida. Nós achamos que nós somos os deuses, porque muitas vezes as próprias igrejas levam essa confusão para a cabeça das pessoas. Nós determinamos para Deus, nós colocamos Deus contra a parede dizendo: Deus tem que curar, Deus tem que me dar um emprego, Deus tem que fazer isso ou aquilo. Deus não tem que fazer nada. Deus é Deus e ponto. Deus é Deus e ponto, acabou. Deus não tem que fazer A, B ou C. Deus não tem que fazer nada. Ele faz porque Ele nos ama. Ele faz porque é cheio de graça e misericórdia. Por isso Ele faz. Mas Ele não tem que fazer. Ele não tem que me atender e Ele não tem que te atender. Mas Ele atende por amor. E quando Ele não atende também é por amor. Mas nós temos confundido isso. E muitas pessoas têm feito pirraça. Muitas pessoas têm se comportado como filhos mimados, mas Deus não cria filhos mimados. Deus não estimula filhos mimados. A palavra de Deus diz que Ele corrige a quem Ele ama. Será que nossos ossos têm ficado secos? Porque nós temos vivido somente uma tradição familiar. Filho de crente, crentinho é? Queridos, a salvação não vem em combo. Na hora do arrebatamento, as famílias não subirão em combo. Família de tal igreja, vai subir. Família X de tal igreja, vai subir. Não. A salvação é individual. Minhas filhas, cada uma delas precisou ter a sua decisão. E cada uma delas precisa cultivar a sua vida pessoal com o Senhor. Cada um de nós tem a sua responsabilidade de cultivar a sua vida pessoal com o Senhor. Não existe filho de crente, crentinho é. Nós temos responsabilidade com nossos filhos. O pastor tem responsabilidade de orar por sua igreja. Nós temos que orar por nossos familiares. Mas a salvação é individual. Nós precisamos ter um compromisso pessoal com o Senhor. Será que os nossos ossos têm ficado secos por uma vida de conhecimento teórico e não prático do Evangelho do Senhor? Eu sei, queridos, que existe uma distância entre teoria e prática, tanto na minha quanto na sua vida, tanto na vida do apóstolo Paulo, que já dizia: o bem que eu quero fazer, eu não consigo, mas o mal que eu não quero, eu se faço, sem dúvida alguma. Mas a gente continua tentando fazer cada vez mais o bem. Mas existe também pessoas que nem a teoria conhecem, porque não leem a palavra de Deus. Eu achei muito interessante a proposta da igreja de estimular o povo a ler a palavra de Deus toda em um ano. Mas na minha mente, talvez isso sim já fizesse parte do combo, ok? A pessoa é convertida, tem um determinado tempo de evangelho. Para mim, isso já fazia parte do combo. Já leu a Bíblia toda. Ah, mas assim, já devo ter lido salteado. Para mim, isso não existe. É crente, já leu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Mas, enfim, aproveite a oportunidade, então, que a igreja está dando de didaticamente ler a Bíblia em um ano. Crente que é crente, conhece a sua arma, que é a Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia mesma nos diz: errais não conhecendo a Escritura e nem o poder de Deus. Então é importante que nós conheçamos. Você não vai decorar tudo,
Mas é importante que você conheça e que eu conheça. Eu já conheci pessoas analfabetas que decoravam muitos textos bíblicos. Conheci também pessoas cegas, antes de termos a Bíblia em braille, com mais facilidade, que decoravam também textos bíblicos. E isso me envergonhava. Eu não sei a você, mas é algo para a gente pensar. O que pode nos tornar ossos secos, queridos? Talvez uma vida mais de congregacional do que de evangélico? Ou uma vida mais de batista, de presbiteriano, de assembleiano do que de evangélico? Eu acho que a gente precisa pensar um pouco sobre isso também. A denominação é importante, sim, faz parte da nossa vida, sim. Foi preciso em algum momento sermos divididos em denominações, historicamente falando, ok. Mas às vezes nós perdemos tanto tempo discutindo sobre coisas que vão ficar aqui, que nós deixamos de lado aquilo que é essencialmente importante. E isso é uma coisa que eu tenho pensado bastante, porque é algo que pode tornar os nossos ossos secos demais. Então eu digo para vocês o seguinte: eu respeito muito a denominação, respeito mesmo. Mas eu digo para vocês que eu sou muito mais evangélica do que congregacional, apesar de respeitar muito a denominação. Tanto que quando a gente fala de nome de igreja, a gente fala igreja evangélica congregacional. O evangelho vem primeiro. Jamais se esqueça disso. O que pode tornar os nossos ossos secos uma vida de superficialidade? Sem dúvida alguma. E isso, queridos, não sou eu que vou julgar, porque eu não estou aqui como juíza de ninguém. Eu só posso avaliar a minha própria vida, eu e Deus. E você, querido, pode avaliar a sua vida, você e Deus. Então, se eu tenho uma vida de superficialidade, eu preciso me reavaliar. Porque uma vida de superficialidade vai levar os meus ossos a ficarem secos em algum momento ou em outro. Eu tenho que me reavaliar e pedir que o Espírito maiúsculo de Deus sopre em minha vida e me revitalize. O que pode tornar os meus ossos secos também, e os seus ossos secos, é o adoecimento interno, mascarado pela vergonha de se expor diante dos demais. E eu falo muito isso, porque mais ainda durante essa pandemia, as pessoas têm adoecido internamente e muitas pessoas têm medo de se expor porque acham vergonhoso estar doente internamente, estar doente das suas emoções. Mas eu quero dizer para você, ser uma pessoa com uma doença emocional não é vergonha para ninguém. O ruim, querido, é esconder essa doença emocional, porque isso resseca os ossos. Provérbios 17:22 já nos diz o seguinte: o coração bem disposto é remédio eficaz, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Então, querido, se você percebe em você alguma doença emocional, faça ela vir à tona. Peça ajuda a alguém, a pessoa correta. Busque a ajuda de um profissional e a ajuda do Senhor. Talvez você não seja curado imediatamente. Talvez você tenha que controlar essa doença emocional. Talvez você a carregue, mas existe um controle para isso. Mas não se envergonhe, porque não é vergonha para ninguém. Isso não diminui você em nada, mas você precisa de ajuda. E você que convive com alguém que tem uma doença emocional, ajude essa pessoa. Não julgue, porque só sabe a dimensão da doença quem a tem. Então, se você não tem algo para somar, para ajudar, somente ore por ela. Ou peça sabedoria a Deus para saber o que dizer. Uma última suposição que eu levanto hoje para a possibilidade de termos os ossos secos é o medo de ser cheio
do Espírito Santo de Deus. Vocês sabem que tem pessoas que têm medo do Espírito Santo de Deus? Tem pessoas que têm medo do Espírito Santo de Deus até dentro da igreja. E eu digo para você, queridos, eu quero esclarecer que ser cheio do Espírito Santo de Deus não é simplesmente falar em línguas. Isso é uma parte muito pequena do ser cheio do Espírito Santo de Deus. Ser cheio do Espírito Santo de Deus vai muito além do falar em línguas. É uma forma de vida. Ser cheio do Espírito Santo de Deus muda o nosso viver. Torna-nos perfeitos? Não, não torna-nos perfeitos. Porque se fôssemos perfeitos, não estaríamos nem mais aqui. Mas muda a nossa forma de viver. Vai mudando, é o processo. Faz-nos pensar 2 vezes antes de falar, talvez nem sempre, mas nos ajuda. Faz-nos sermos mais gentis, faz-nos sermos mais sensíveis, ajuda-nos a perdoar com mais facilidade, a sermos talvez um pouco mais tolerantes, nos ajuda a sermos aperfeiçoados, nos torna perfeitos, mais uma vez digo não. Mas se você abrir o seu coração, o Espírito Santo pode produzir grandes coisas para que você se torne uma pessoa melhor a cada dia, uma versão melhor de você a cada dia. E é isso que o Senhor espera de nós. Aqueles corpos novos, queridos, só tiveram vida quando foram cheios do Espírito Santo de Deus. Aqueles corpos novos só se tornaram um exército quando foram cheios do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo não simplesmente te convence do pecado, da justiça e do juízo e acabou. O Espírito Santo revitaliza você. O Espírito Santo traz brilho ao seu olhar. O Espírito Santo traz peso e poder às suas palavras. A unção do Espírito faz diferença em nossas vidas. Atos 1:8 nos diz: mas recebereis o poder do Espírito Santo que virá sobre vós. Efésios 5:18 nos diz: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, e sempre há contenda quando há embriaguez, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, há um mais e há uma determinação, um imperativo: enchei-vos do Espírito. Há uma ordenança. Se nós formos cheios do Espírito, amados, a nossa mentalidade será transformada, a nossa escala de valores, de prioridade será alterada, o nosso modo de viver será transformado. Nós saberemos certamente que guerras nós teremos que guerrear como exército levantado pelo Senhor. E nós entenderemos que a vontade do Senhor é soberana, que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável, sempre, independente da situação que estejamos vivenciando. Que você, nesta manhã, querido, que o Espírito Santo toque em você nesta manhã, que você perceba pelo menos uma parte da sua vida, algo em você que precisa ser alterado e que você permita que o Espírito Santo haja na sua vida nesse aspecto e que você se torne uma pessoa melhor com a ajuda e com a ação do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe nesta manhã. Vamos orar. Pai amado, muito obrigada pela tua palavra. Eu peço a Ti que, apesar da distância física, Senhor, a Tua palavra e o Teu Espírito que está na casa de cada irmão, de cada pessoa que está assistindo este culto, faça a obra para a glória do Teu nome. A obra que é Tua, não é minha, não é do pastor, não é de ninguém, é Tua, Senhor. E o planejamento é Teu, não é meu, não é do pastor, não é de qualquer pessoa da igreja, é Teu, Senhor. O culto é Teu, Senhor. É o Senhor que organiza, é o Senhor que determina, é o Senhor que planeja e é o Senhor que executa como Tu queres, Senhor. Então, Senhor, continua, Senhor.
Completa a tua obra nesta manhã. Faze como tu queres, ó Senhor, e alcança os corações para a glória do teu nome, Pai, em nome de Jesus. Queridos, eu desejo que a sua vida, a sua família sejam extremamente abençoados nesse dia, nessa semana. Eu peço orações pela vida do pastor Márcio, que testou positivo para a Covid. Eu peço orações pela minha família, porque nós somos seres humanos também e passamos também por lutas. E carecemos das orações dos irmãos, porque precisamos minimamente estar bem para que possamos ser usados pelo Senhor para abençoar a vida de outras pessoas também. Então, em suas orações, lembre-se da família pastoral. Nós carecemos, como família que somos junto de vocês, que vocês intercedam por nós. Muito obrigada pelo carinho, um beijo grande e saudades de todos vocês. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus, um beijo de todos nós. Oi, eu sou a Belinha. Eu tô muito feliz por você estar aqui com a gente. Queria te chamar para assistir um vídeo com a gente. Domingo que vem, às 10 horas. Siga a gente no Rio Social. Te espero.